Quem nunca ouviu a frase ser ou não ser, eis a questão? Essa famosa frase de Hamlet, né, o personagem Hamlet de Shakespeare, na verdade traz diversas discussões filosóficas. Ser ou não ser, viver ou morrer, né? Eu devo continuar vivo, permanecer vivo, ou eu devo me desfazer de quem eu sou? E isso traz para a gente questões muito importantes na psicanálise acerca do suicídio, esse ser ou não ser, no sentido da gente pensar no suicídio não como um desejo de morte física, mas um desejo de morte psíquica, onde o sofrimento está tão forte, está tão exacerbado, que eu prefiro a morte como fantasia a esses sentimentos. Então, é importante a gente compreender que, na verdade, na maior parte dos casos, o suicida não quer morrer. Ele quer, na verdade, aliviar um vazio, uma dor muito grande, certo? Existe em todos nós, pessoal, fantasias, né? Fantasias neuróticas, e existe muitas vezes a gente passa momentos da nossa vida onde a gente tem mais dificuldade, a gente está com problemas sérios, e muitas vezes passa um pensamento, quero morrer, né? Esse querer morrer é algo infantil até, né? Ele vem, na verdade, como um sistema inconsciente de troca. Então, opa, se eu morro agora, eu não preciso passar por essa experiência tão ruim que eu estou passando, né? Então, ao invés de enfrentar uma situação, eu prefiro me aliviar da dor psíquica. E às vezes, simplesmente o pensar em morrer pode trazer imediatamente um alívio para as pessoas, certo? Casos onde exista uma dependência em relação a um objeto amado, em psicanálise, gente, a gente fala objeto, é o ser, o objeto desejado, não importa se for uma pessoa, um copo, não importa, certo? É onde eu tô, na verdade, levando a minha pulsão libidinal, certo? Então, quando a gente fala em melancolia, e eu que trabalho muito com borderline, o borderline ele vive numa constante melancolia. Então ele, por exemplo, quando ele perde um objeto amado, ele sente esse vazio de uma forma tão grande que o querer morrer para ele, nesse momento da perda, é o querer se desfazer de uma dor dilacerante, insuportável, certo? Não é o querer morrer, exatamente. É importante a gente destacar que existe o suicídio consciente e o inconsciente. Então, o suicídio consciente é aquele que a pessoa vai, de forma consciente mesmo, planejar o seu suicídio. Então, ela vai pensar em como ela vai fazer, de que forma, que dia vai ser, ok? Ela está ciente desse ato. E existem diversos suicídios inconscientes que todos nós fazemos ao longo das nossas vidas, ok? Como, por exemplo, os boicotes que a gente faz, né? Então, o fumar demais, o trabalhar demais, o comer demais, o uso de drogas, né? Um outro suicídio inconsciente, por exemplo, pessoas que dirigem a 200 por hora, como se tudo fosse ok, certo? Sempre existe inconscientemente, nesses atos, um boicote muito grande, ok? É o cara que usa cocaína e ele fala, tô me sentindo vivo, né? Tô me sentindo mais vivo do que eu tava. Então, na verdade, percebam que esses boicotes, eles trazem um alívio imediato para que eu me sinta vivo,
sendo que isso está me gerando uma morte real, ok? Então são diversas essas formas do inconsciente trabalhar. A gente pode falar em Eros e Thanatos, né? Que seria a pulsão de vida, a pulsão de morte, que andam sempre juntas, ok? Agora, o que acontece se essa pulsão de vida e essa pulsão de morte, elas se deslocam e essa pulsão de morte, ela toma um significado mais forte para o psíquico da pessoa para a pessoa, ok? Então existe essa necessidade realmente de me liberar e de me libertar, ok? Uma coisa muito interessante é que a gente observa que muitas vezes o suicida, o que ele mais quer, na verdade, com a morte é um excesso de vida. É curioso falar isso, mas é muito real. Quem trabalha com suicidas, e eu trabalho com muitos, a gente percebe que é como uma última súplica, né? No momento do ato ou do pensamento, existe essa necessidade de súplica por um outro tipo de vida, mas por um tipo de vida fantasiosa. É um tipo de vida que eu não tenho aqui agora, que não pertence a mim. Então percebam, aqui a gente está entrando, e todos nós temos isso, esse narcisismo, aonde se a vida não pode me proporcionar uma satisfação total, uma satisfação, algo que me deixe menos inquieta, eu não posso suportar, certo? Esse é o narcisismo, gente, de todos nós, ok? E é claro que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações da vida e a gente vai aprendendo que a vida é frustração, sim. E é frustração após frustração. E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações justamente para a gente chegar à satisfação e à felicidade e à paz, certo? Então, é muito importante essa compreensão dessas fantasias inconscientes, tudo isso muito inconsciente, ok, gente? É como se eu morro, eu posso ter uma vida que eu não tive agora vivo, porque enfrentar a vida aqui não tá sendo legal, não tá me bastando, ok? E essas fantasias, elas fluem de maneira muito constante, ok? Para algumas pessoas, obviamente, em estado de melancolia, de sofrimento, essas fantasias estão muito fortes. Uma vez eu atendi um senhor e ele era psicótico e ele me contou um surto dele, aonde ele permaneceu durante 48 horas observando, ele via o enterro dele na frente dele e ele ia me detalhando esse enterro dele, quem ia ao enterro, se a pessoa sofria, não sofria, qual era o familiar, o amigo. Ele ia sentindo, conforme ele via esse enterro e as pessoas chegando, ele ia se sentindo importante ou não para o outro. Então percebam como existe também no desejo suicida, no desejo da minha própria morte, o olhar do outro. Quem nunca se imaginou, né, mesmo que por um momento na vida, não parou e imaginou o seguinte: como será que as pessoas reagiriam se eu morresse? Quem será que sofreria? Quem sofreria mais? Eu ouço isso muito, né, das pessoas. Essas fantasias que esse senhor psicótico me conta, existem também no neurótico e existem de forma muito forte mesmo, né? Muitas pessoas já me relataram isso. Olha, eu tenho de vez em quando esses pensamentos, eu fico imaginando, por exemplo, se eu morrer, quem vai, quem não vai no meu velório? Eu vou poder finalmente, o subtexto disso, gente, eu vou poder finalmente, de forma
diferente observar quem está ou estava aqui para mim, de fato, ok? Então, são desejos narcísicos, aqui é uma depressão narcísica que leva a um descontentamento, certo? Uma necessidade realmente de encontro à morte. E é preciso que a gente entenda isso com muito respeito, sem julgamento, com muito carinho e que a gente busque essa compreensão cada vez mais. E não o julgamento, porque existem diversos elementos, inclusive sociais e culturais, para fazer com que alguém pense em suicídio, certo? Aqui eu estou dando algumas visões para vocês de estruturas neuróticas, psicóticas, mas no sentido psicanalítico. A gente tem também, em alguns países, um tipo de suicídio bastante social, cultural, aonde regras, né, o perfeccionismo de precisar ser o melhor. Então, se eu não alcanço uma nota 10, eu só alcanço 9,5, eu não posso suportar, certo? Porque essa sociedade está me exigindo que eu tenha essa nota 10. Essa sociedade me diz como pensar, me diz o que eu devo sentir, o que eu devo ser. E o que eu devo ser é muito. Então eu sou muito pouco se eu não consigo chegar lá, certo? Não é à toa que a gente tem um índice gigantesco de crianças suicidas no Japão. Percebam? Porque há uma cobrança muito grande do que eu devo ser, certo? O que eu devo ser está muito baseado na nota que eu tiro, no tempo de trabalho que eu me dedico, e isso sou eu, né? E cadê as minhas características como ser humano? Isso tudo fica muito vazio, fica muito triste, ok? Então, é muito importante pensar nesse ser ou não ser, né? Que o indivíduo está tendo esses questionamentos, muitas vezes de forma inconsciente, com um grau de desamparo e tristeza realmente num nível altíssimo, aonde pensar em morrer é a única solução para voltar a viver, certo? Eu acho importante essa reflexão, eu acho importante que os médicos tenham esse conhecimento, né? No momento em que o suicida chega no hospital e eles cada vez mais saibam que realmente existem, né? Existe inúmeros fatores que estão levando a isso, né? Porque muitas vezes essas pessoas são recebidas de uma forma muito bruta, né? Então, pessoal, é importante realmente que a gente pense que existe toda uma estrutura, né? Existe muitas vezes um complexo de Édipo que não foi resolvido. Então eu tenho questões aí de desamparo em relação à mãe, em relação a pai. Eu não consigo lidar com isso e aí, consequentemente, eu não consigo lidar com a vida, né? São estruturas neuróticas que vão formando nossas fantasias, nosso inconsciente, nossas fantasias de vida e de morte, ok? Então é isso. Eu acho importante a gente entender que existe sim uma depressão narcísica e é importante, mais uma vez, esclarecer, gente, que quando a gente fala de narcisismo, cada vez mais eu vejo mais absurdos, né? Internet, enfim, blogs. Parem com essa mania de narcisismo e psicopata, ok? O transtorno de personalidade narcisista é uma coisa, ok? O narcisismo existe em todos nós. Queiram vocês ou não, ele existe, tá? Assim como o medo, assim como a ansiedade, são mecanismos nossos, ok? Que existem. Então, o suicida, ele não deixa de ter um ato, na verdade, de uma defesa maníaca.
né? Quando a gente pensa numa crise maníaca, é aquele momento onde a pessoa tem uma sensação que ela pode tudo. Ela pode tudo e isso não vai gerar dor, isso não vai causar mal algum, ao contrário, ela está livre, ela está eufórica, né? Por mais que a gente imagine o suicida com um semblante muito apático, caído, a gente pode usar essa expressão defesa maníaca inconscientemente, certo? Inconscientemente há uma defesa no sentido de não suportar a vida e ter uma capacidade de excluir a minha própria vida para que eu finalmente tenha uma euforia, ok? Então é isso, pessoal. Espero ter elucidado um pouco. Eu acho que esse tema é hiper abrangente. A gente pode falar de diversas questões, ok? Existe agressividade, muitas vezes é deixar no outro o que eu sou, certo? Então existe também esse suicídio para que o outro pense em mim. Existem inúmeras fantasias neuróticas e psicóticas que podem gerar um ato suicida ou pensamentos suicidas de alívio, ok? Eu acho esse tema importante. Eu posso trazer outros vídeos abrangendo mais casos e explicando realmente as diferenças, porque eu acho muito importante. E vamos falar, né? Eu acho que pergunte sempre se você sente que você conhece alguém, você percebe que essa pessoa não tá legal, você sente que ela tá deprimida, ela se queixa, se isola, pergunta, né? Pergunta como é que tá a sua vida, né? Como é que tá? Como é que tá aqui dentro? Em clínica é importante perguntar sim, existem pensamentos suicidas, porque muitas vezes a pessoa não vai te relatar numa sessão, ok? Existem diversos fatores para que ela esconda isso. Então é importante perguntar e é muito importante trabalhar com o suicida para que ele entenda essas fantasias, ok? Para que ele entenda esse inconsciente e para que ele consiga lidar com a realidade da vida, que sim, é cruel. Ok, pessoal? Beijo grande, até o próximo.